Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago um conto ao canal, esse gênero curto que fazia um tempo que não aparecia por aqui. Mas aguarde, meus amigos, porque muito em breve trarei outros, inclusive da mesma antologia que eu trago hoje aqui, que é o Mar de Histórias. Tá? Uma antologia do conto mundial. Contos de todas as épocas e de todas as nacionalidades. Traduzidos aqui por Aurélio Buarque de Holanda e o Paulo Ronay. Tá? Esse aqui é o volume 8. Eu tenho já outras edições aqui. Né? Eu tenho o volume 1, 3, 5, 6, 8 e 10. Eu acho que foi ano passado que eu trouxe um conto da antologia de número 5. Acho que foi isso. Né? Pois bem, mas a questão é que recomendo demais essa coleção inteira, tá? Que está esgotada, infelizmente, porque ela traz assim os maiores nomes da literatura universal e também nomes desconhecidíssimos. Como que eu trago hoje aqui? Rafael Barrett. Quem é esse cara, meus amigos? Ninguém sabe. Os próprios tradutores apontam que ele é espanhol, mas na enciclopédia da literatura espanhola tem um pequeno parágrafo assim sobre ele, que na verdade diz que ele é do Uruguai, assim, uma coisa muito imprecisa, a data de morte está errada, né? Aí se você for olhar a enciclopédia da literatura argentina, o nome dele consta lá, né? Mas como espanhol, né? Como autor de língua espanhola, mas também com dados incertos, assim, então o cara é um enigma. Deixa pouca coisa assim e desconhecida, né? Ninguém conhece Rafael Barrett e eu estou trazendo aqui hoje porque esse conto, meus amigos, ele é curtíssimo, tá? Ó a moto aí, ó. Ele tem apenas 3 páginas e eu as lerei pela primeira vez, porque eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link para que você leia o conto e depois volte aqui. Hoje não. Hoje eu vou ler o conto porque é de uma linguagem muito simples, né? Tem poucas coisas difíceis aqui. E também é muito, muito rápido, assim, é um diálogo. Né? Então eu vou ler o conto para vocês, tá? Que se chama A Carteira, de Rafael Barrett. Um conto forte, meus amigos. Mas que tem também um tom assim cômico, pela situação inusitada. Pois bem, depois da musiquinha eu leio para vocês. Rafael Barrett, A Carteira. Meus amigos, antes de ler e comentar o conto em questão, eu quero fazer um agradecimento aqui à amiga, à inscrita Solange, que está sempre presente no canal e que sempre me envia também livros, né, de presente. Assim, eu fico muito agradecido mesmo. Vocês viram que recentemente foi meu aniversário, no dia 19 de maio, mas também foi aniversário do canal, no dia 2 de maio. E ela tinha me enviado já um livro, que é aquele Medo Imortal, da Dark Side, que são contos de terror de autores brasileiros, livraço, capa dura, livro lindo, gente. Né? Mas me enviou outro, né? Então foi um de aniversário meu e um de aniversário do canal. Né? Ela me enviou o livro do xadrez, meus amigos, do Stefan Zweig, grande escritor da literatura mundial. Né? Este que foi o seu último livro, tá? Publicado aqui pela Fósforo, uma novelinha. O Stefan Zweig, eu não lembro qual que é a nacionalidade dele, mas ele é muito conhecido por suas novelas. Tá? Eu não li nada do homem ainda, mas eu já tenho alguns livros aqui. Eu tenho aquele... tem mulher no título. Mulher alguma coisa e outras novelas. Né? Eu já tenho, né, que é a capa dura até. E agora o livro do xadrez, que eu coloquei na minha lista faz pouco tempo, porque eu acho que eu já comentei isso
em algum vídeo, né, que do final do ano passado para cá, eu, Carlos Siqueira, voltei a jogar xadrez, que era uma atividade que eu fazia quando eu era criança, aprendi no Ensino Fundamental 2, e que por muitos anos eu parei de jogar, mas no ano passado, no final do ano passado, eu voltei a jogar e agora eu jogo todo dia. E não só eu jogo, como eu estou sempre vendo vídeos para aprender mais, comprei um livro só de xadrez para aprender mais, ganhei um tabuleiro aqui do meu amigo, inscrito também do canal, o professor de artes André, amigão meu, né? E agora o livro do xadrez do Stefan Zweig, né? Que pelo que eu vi é um livraço, né? Ele é bem curtinho, né? Mas pelo que eu vi é um livraço assim, todo mundo comenta muito bem, que vai contar a história, né, de alguns tripulantes num navio e tem lá um enxadrista famoso e aí chega um cara desconhecido que o desafia e esse cara desconhecido, se eu não me engano, ele vem fugido da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim, né? E é muito mais do que um jogo, né? Toda uma reflexão. Então assim, eu acho que vou gostar bastante, meus amigos, né? Porque se tem xadrez eu tô gostando, hein? Inclusive, existe um conto, meus amigos, né, que é do João Guimarães Rosa, lá do Sagarana, né, que tem xadrez no meio. Tá? Se alguém tiver curiosidade, são duas pessoas andando de cavalo, né, e elas vão jogando. Né? Então tem lá os movimentos, né, sei lá, D7, né, H8, né, e por aí vai. Né? Então, assim, se você quiser até reproduzir, é interessante. Né? Acho que eu farei isso, não sei quando, mas vou fazer, tá? Então assim, muitíssimo obrigado de novo a Solange aqui, o livro do xadrez, Stefan Zweig. Um dia desse eu estava comentando com a Mayara que claro que a gente tem vontade de ler todos os livros que estão na nossa lista, mas os livros curtinhos eu tenho certa preferência de ler primeiro. Em vez dos catataus, né? Os catataus ocupam muito tempo e tudo mais, né? Então assim, pode ser que esse aqui entre na frente, hein, de algum que a própria Solange já me deu, né? Então assim, aguarde, meus amigos, aguarde e de novo, muito obrigado. Aqui ó, 4 minutos só agradecendo. Tem que ser assim, gente, né? Pois bem, agora sim leiamos a carteira do Rafael Barrett. Esse conto é muito bom, meus amigos, assim, uma situação muito inusitada. Eu vou falar um breve resumo do que acontece, tá? Bom, uma pessoa encontra uma carteira e vai devolver. Só que acontece uma coisa que ele não estava esperando. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Né? A carteira. O homem... Opa, já comecei errando. O que é isso? Né? O homem entrou. Lastimável. Pessoal, vão percebendo as descrições que o narrador faz. Isso é importante. O homem entrou, lastimável. Trazia o chapéu numa das mãos e a carteira na outra. O senhor, sem se levantar da mesa, exclamou vivamente: "Ah! É a minha carteira! Onde a encontrou?" "Na esquina da rua Sarandi, junto da calçada." E, com um gesto ao mesmo tempo satisfeito e servil, entregou o objeto. "Leu meu endereço nos cartões de visita, não é?" "Sim, senhor." "Veja se falta alguma coisa." O senhor revistou minuciosamente os papéis. As marcas dos dedos sujos o irritaram. "Como é que você amarrotou tudo?" Depois, com indiferença, contou o dinheiro. 1.230. Sim. Não faltava nada. Entretanto, o desgraçado, em pé, olhava os móveis, as cortinas. Que luxo! Que eram os 1.200 pesos na carteira ao pé daqueles finos mármores que erguiam sua imóvel graça luminosa, daqueles bronzes encrespados e densos que reluziam na penumbra dos tapetes. O favor prestado decrescia. E o trabalhador fatigado considerava que ele e a sua honradez valiam pouco ali,
naquela sala. Aquelas frágeis estátuas não lhe transmitiam uma impressão de arte, mas de força. E confiava que fosse, então, uma força amiga. Lá fora, chovia, fazia frio, estava escuro. E dentro, a chama da enorme lareira espalhava um doce e hospitaleiro calor. O servo, que vivia numa toca e muitas vezes passara fome, acabava de prestar um serviço ao dono de tantos tesouros. Mas os sapatos rotos e enlameados manchavam a alcatifa. O que é que está esperando? Perguntou o senhor impaciente. O operário empalideceu. A gorjeta, não é verdade? Senhor, a minha mulher está doente. Dê-me o que quiser. Você é honrado pela gorjeta. Como os demais. Uns pedem o céu. E você? O que pede? 50 pesos? Ou antes, a quebra, os 230? Quanto lhe devo ceder do meu dinheiro? 5%? 10%? Devo-lhe alguma coisa? Responda! Que parte de sua fortuna devem os ricos aos pobres? Nunca fez a si mesmo essa pergunta? Se lhe devo alguma coisa, por que não tomou? Fala! Não, o senhor não me deve nada. E, no entanto, você esperava um pedaço de pão, um osso para roer. Não, você é um herói. Ama a miséria. Despreza o dinheiro. Os heróis não mendigam gorjetas. Belo herói que não se atreve a fitar-me de frente. A sentar-se diante do viciado. Eu adoro os vícios. Comer calhandras, importadas da Europa, trufas, foie gras, beber sauternes, pomande, Compreende? Eu adoro entreabrir as mais deliciosas coxas de mulher com que você nunca sonhou e pendurar nas paredes do meu quarto pinturas que valem o resto da casa. Eu não minto como você. Digo claramente o que me agrada, o que conquistei. E não conquistei devolvendo carteiras e pedindo esmolas. O senhor se divertia excessivamente. O operário pôs-se a tremer. O honrado espera a gorjeta. Espera da minha bondade, isto é, da minha covardia. Eu não sou daqueles que soltam 100 pesos para se consolarem de ter 1 milhão. Não lhe darei nem 1 centavo. Honrado você é desprezível e perverso. Honrado você que teve na mão a saúde de sua mulher, a alegria de seus filhos e veio entregá-las a mim. O operário viu nos olhos azuis do senhor algo glacial e triste. A verdade. E continuou a tremer. O senhor tirou as cédulas da carteira e atirou-as ao fogo. Arderam. E de repente, o operário ardeu também. Agarrou o capitalista pelo pescoço e tratou de atirá-lo ao chão para pisá-lo. Mas não conseguiu. O inimigo estava bem alimentado e fazia muita esgrima no clube. O infeliz intruso foi dominado e suspenso no ar, escorraçado do aposento, precipitado de escadas abaixo, jogado à rua, onde chovia, onde fazia frio e caía a noite. E o senhor sorriu, pensando que por alguns minutos converteram um escravo abjeto em homem. Ele, que estava tão habituado ao fenômeno oposto. Fim do conto. Meus amigos, isso aqui é uma porrada nietzschiana. Para quem não sabe o que eu estou falando, é do filósofo Nietzsche. Né? Assim, primeiro que é uma situação muito inusitada. O cara vai devolver a carteira, geralmente espera uma gorjeta mesmo. Né? Porque ele fez o bem. Embora não deveria esperar nada. Né?
Mas a gente sempre espera assim, uma reciprocidade. Né? Acontece, meus amigos, que aqui a relação não é de igual para igual. Uma pessoa pobre que encontra a carteira de outro pobre. Não, não. Aqui é um pobre que encontra a carteira de um rico, de um capitalista. Não é? Alguém que quer sempre mais. Alguém que é em si avarento. E aparentemente um cara nietzschiano. Por quê? Né? Porque o Nietzsche, meus amigos, né, ele vai separar a moral em dois tipos. Né? A moral dos fortes e dos fracos. Dos fortes e do rebanho, como ele diz. Né? E o que ele fala? Né? Que essas morais elas têm valores diferentes. Então, o forte, o que ele vai valorizar? A força, né? A vontade de potência, de você ser mais, né? De você se impor às adversidades da vida. Né? Às vezes, a solidão, a solitude. Enquanto a moral dos fracos, dos pobres, do rebanho, para o Nietzsche, né? Vai valorizar a humildade, vai valorizar, né, o rebaixamento. Por quê? Porque para o Nietzsche, né, essa moral dos pobres ela foi incutida pela igreja, pela religião. E como nós, imagina na época, né, mas como a religião assim domina o mundo, né, principalmente o cristianismo, então você vê como que é o padrão das pessoas. É ser subserviente, é baixar a cabeça, é obedecer, é ser fraco, é ter essa vida terrena como um vale de lágrimas, né, para que você tenha uma recompensa, olha que a gorjeta, né, para que você tenha uma recompensa depois, que o Nietzsche vai dizer que é uma espécie de niilismo, né, da pior estirpe, esse niilismo, né, que é o que nega essa vida aqui em prol de uma outra, que a gente não tem certeza se existe ou não. Né? Enquanto para os fortes, não, não, você vai negar essa vida posterior, metafísica, em prol dessa aqui. Tá? Por isso que eu falei que parece que o camarada aqui é nietzschiano, né? Que ele fala, não, não, eu não nego os meus prazeres. Tá? Na verdade, eu mostro para todo mundo o que eu gosto de fazer. Eu não me nego, né? Eu não me rebaixo. Então, assim, eu achei muito, muito nietzschiano aqui. Né? Então, assim, um conto interessantíssimo, tá? Mas que você já vai percebendo como que é o estado de natureza desse homem pobre já pela descrição do narrador logo no começo. O homem entrou lastimável. Depois ele fala, né, cadê? Que ele entregou a carteira com um gesto ao mesmo tempo satisfeito e serviu, ou seja, né, a própria postura dele já é de alguém rebaixado. Depois ele fica olhando, né, as coisas e ele se sente indigno de estar ali. E o camarada também, o ricão, né, quando pega a carteira, já percebe os dedos sujos. Né? Pô, amarrotou tudo aqui, né? E o camarada fica olhando e fala, pô, o que tinha na carteira não é nada comparado a essa sala em que eu estou presente aqui, que eu nem deveria estar, talvez, né? Ele que estava sujando a sala com os pés sujos, né? Mas que estavam sujos por quê? Porque ele foi levar a carteira na chuva, lá no frio, na lama, né? E ele fica esperando, né? Ele fica esperando a gorjeta, e o camarada fala, tá esperando o quê? Eu não vou dar não. Muita gente acha, né, que os ricos são gente boa, são assim, filantrópicos, né, são pessoas que querem ajudar. Calma lá, meus amigos. Muitos são muito mais mão fechada do que os pobres. Tá? Quantas vezes você não vê uma pessoa que tem pouco, tem quase nada, e mesmo assim reparte o que tem? Agora vai ver se isso acontece com os que estão lá em cima. Cautela, né? Calma lá, né? Então assim,
Achei engraçado isso, mas ao mesmo tempo verídico, né? Não, não vou dar nada, você está esperando o quê? Né? E aqui começa uma filosofia, na verdade, né? Que ele fala, cadê? Quanto que eu te devo? Na verdade não deve nada. E assim, tem uma parte aqui que o camarada tá errado, né? Ele fala, que parte da sua fortuna devem os ricos aos pobres? Ora, ora, calma lá, meus amigos, né? Não existe riqueza sem pobreza. Né? Você não tira, você não cria um monte de areia, né, que no caso seria o dinheiro, né, de um parquinho, sem fazer um buraco do outro lado. Alguém foi explorado. Né? Quem será? Né? Então, assim, mais para frente ele até fala, né? Eu construí minha riqueza não foi devolvendo carteira esperando gorjeta. Calma lá, meus amigos. De alguma forma você explorou alguém, tá? Não é assim. É porque assim, aqui é o rico falando da própria visão de mundo dele. Então, assim, é claro que ele não se enxerga para além da sua ideologia. É claro, né? E começa a humilhar o cara aqui. Começa a humilhar o coitado, né? Fala, não, você é um herói, você ama a miséria, né? Você despreza o dinheiro, você teve a oportunidade de pegar e não pegou, né? Porque você é puro, né? Não utilizou essa palavra, mas é essa a ideia, né? E a ideia também que a igreja tenta passar para frente para que nós sejamos, né? Sejamos puros, sejamos corretos, íntegros, né? Quando o mundo não é. É claro que a gente, em grande parte, em grande medida, devemos ser, né? Mas as impurezas estão por aí, né? Pois bem. Aqui ele continua, né? Eu não minto como você. Eu digo claramente o que me agrada, o que conquistei, né? Porque o camarada, aqui é uma questão filosófica e ao mesmo tempo psicológica, né? O camarada devolveu a carteira não porque ele quis devolver, mas porque ele esperava que ia receber alguma coisa. Só que chega na hora ele não fala. Ou seja, né? É uma espécie de covardia, sim. Fale logo, homem, o que você quer, o que você deseja. E aí ele continua, né? Eu não sou daqueles que soltam pesos para se consolarem por ter 1 milhão, não vou te dar nada, né? Nem um centavo, né? Honrado você, né? É desprezível, é perverso. Né? Você que teve na mão a saúde de sua mulher, a alegria dos seus filhos e veio dá-las a mim. Olha, pesado isso, né? Porque o cara fala, então, eu tava querendo a gorjeta porque minha mulher, né, tá doente, meus filhos, eu sou pobre e tudo mais, né? Por que não pegou dinheiro? Ninguém saberia. É claro que aqui tem a questão, né, da ética, da moral, né? Não, fazer o certo, devolver o que não é meu, né? Mas olha o tratamento que ele teve. Né? Assim, tem algumas pessoas que você não pode ser muito gente boa com elas, não. Né? E aí, essa parte é pesada, né? O operário viu nos olhos azuis do Senhor algo glacial e triste. A verdade, olha isso. Glacial, né? Frio e triste. Aquilo ali que ele estava dizendo era verdade. Ele teve a chance. Em vez de ajudar a família de uma maneira desonesta, porque pegou dinheiro de outra pessoa, mas ele achou, né? Não, né? Ele preferiu passar por essa situação que ele achou que não passaria, né? Meus amigos. Né? Aqui o cara começou a humilhar, né? Pegou as notas e começou a jogar no fogo. Que é isso? Eu não preciso disso aqui, ó. Ai, meus amigos. Aí aqui o cara não gostou disso não, hein? Aí já é demais, né? Começou a querer brigar, né? E essa parte aqui é maravilhosa, né? Ele tentou atirar o rico no chão e pisá-lo, mas não conseguiu. O inimigo estava bem alimentado. Isso aqui me lembra um conto do Jack London, que eu já trouxe no canal várias vezes. Ele tem um conto chamado Por um pedaço por um pedaço de carne ou por um bife. Tem essas duas traduções. Né? Que é a história de um boxeador velho que está perdendo assim a sua força e tudo mais. Né? Ele ganha pouquíssimo e ele tem uma oportunidade. Ele vai lutar contra o cara jovem. Né? E
pela técnica, pela experiência, ele conseguiria ganhar. Só que naquele dia, esse nosso protagonista não tinha comido a proteína necessária. E a força dele, que era para derrubar, acabou não derrubando. E ele acaba perdendo a luta por um pedaço de carne, por um bife. Se ele tivesse comido, se ele tivesse nutrido, ele teria vencido na vida. Teria vencido a batalha, mas não venceu. Né? A mesma coisa acontece aqui. O pobre tentou derrubar o rico, mas o rico estava bem alimentado e o outro não. O rico estava com suas forças. O rico treinava esgrima, que é outra coisa também. As possibilidades da vida, né? Quantas vezes, né, a pessoa que é pobre não pode praticar um esporte porque não tem tempo, tem que trabalhar. Ou tem que trabalhar e estudar. No caso de mulheres, então, é trabalhar, estudar, cuidar da casa muitas vezes. Então, assim, não há uma possibilidade de você investir em si mesmo. Aqui nós estamos falando de luta, né? Mas poderia ser estudo, poderia ser qualquer coisa. Os ricos têm essa possibilidade. Eu lembro da época da Covid, né? Uma foto que ficou muito famosa, porque a gente ficou proibido de sair na rua, e um fotógrafo tirou foto, né, de um homem na bicicleta, entregando iFood, sei lá o que seja, né, de máscara. Ou seja, se expondo ao perigo. Mas, do lado dele, um homem branco, idoso, rico, fazendo a sua corridinha na rua, sendo que não era para estar na rua. Era assim, para estar na rua só se fosse algo extremamente necessário. Mas nós temos na foto e aqui essa disparidade, né? Essa desigualdade social. O que uns podem fazer? O que outros não podem? Uns conseguem, outros não. Meus amigos. Assim, fica aí a reflexão. Né? Mas o final também é maravilhoso. Porque o camarada, coitado, né, foi entregar a carteira, foi humilhado em palavras, apanhou, né, foi humilhado fisicamente também, né, foi jogado lá fora na rua, que estava com lama, estava chovendo, estava frio, era noite, e isso também é simbólico, tá? Chuva, noite, frio, um ambiente hostil. Já demonstra que o conto não seria agradável, tá? Ele foi jogado lá. E o último parágrafo é maravilhoso, né? E o Senhor sorriu, o Senhor rico, pensando que por alguns minutos convertera um escravo abjeto em homem. Ele, que estava tão habituado ao fenômeno oposto. Ou seja, por isso que eu falei que ele parecia ser nietzschiano, né? Porque por um breve momento ele transformou aquele homem que estava lá cabisbaixo, né, ombro caído, servil, né, sendo humilhado. Ele transformou esse homem que estava em posição de escravo em homem, que o tratou, que o enfrentou, que demonstrou a sua vontade de poder, a sua vontade de estar acima do outro. Não conseguiu, mas pelo menos tentou. E o homem rico se sentiu feliz com isso. Por um momento, ele transformou esse homem, que era um escravo, quer dizer, esse escravo em homem. Ele, que estava acostumado a fazer o oposto, ou seja, transformar homens em escravos. Aqui é aquilo que eu falei. Ninguém é rico sem explorar o outro. Tá? De uma forma ou de outra, não, mas eu faço meus investimentos aqui, não sei o que, né? Alguém está perdendo com isso. Tá? Por quê? Dá um exemplo simples aqui. O camarada que investe lá no CDB, ou seja, ele empresta dinheiro para o banco. O banco está lucrando em cima de outras pessoas que não têm conhecimento. Está ganhando em cima de juros, não sei o que, né? Ou seja, né, você está ajudando o banco a manipular outras pessoas. Né? E aí ele vai te entregar uma partezinha só do lucro dele. Tá? Então, assim, calma lá, meus amigos. Mas adorei o conto curto, forte, reflexivo, filosófico, que me lembrou Nietzsche. Esse estilo também me lembrou um pouco o Rubem Fonseca, tá? Então, assim, adorei, meus amigos.
Rafael Barrett, um escritor assim que ninguém conhecia. Agora vocês conhecem. E espero que tenham gostado. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas. Muito obrigado e até a próxima.